Boa tarde, tudo bem? Como é que vão? Tudo jóia? Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá a sexta-feira por aí? Tudo jóia? Hoje o tema é muito bom também, né? Nós hoje vamos conversar sobre a mulher elegante por inteiro não se acha. O que você entende desse tema? Você conhece alguém aí que se acha? Ou você própria se acha? Já ouviu esse termo? Se achar. Já ouviu? Tudo bem? Boa tarde. Já dá um aviãozinho aqui na live e encaminha para alguém. Encaminha para alguma amiga sua, para alguém ouvir e participar também conosco. Me diz aqui, vocês estão me ouvindo bem e a imagem está boa? Dá um joinha, dá um coraçãozinho aqui para mim, para eu saber se está tudo ok. Se você está me ouvindo bem, se a imagem está legal. Como é que tá aí? O som tá bom? E a imagem tá boa também? Olá, boa tarde. Ah, que joia. Muito obrigada. Boa tarde. Ó, nós já estamos aqui a todo pique. E eu não queria deixar de passar aqui hoje, né? Porque eu acho que esse tema é muito pertinente para nós. Sobretudo para quem deseja ser, tudo bem? Elegante por inteiro. Me diz uma coisa. Responde aqui para mim. De onde que você está assistindo? De qual lugar do Brasil ou do mundo que você está assistindo? Deixa eu tomar um golinho. Boa tarde. De qual lugar do Brasil ou do mundo que você está assistindo? Digita aqui para mim, para a gente saber de onde que você está. Olha, aqui em Brasília voltou a fazer calor. Hoje já tá um calor, aquele friozinho gostoso já tá indo embora. E você sabe, se você já passou aqui por Brasília, você sabe que por aqui, nessa época do ano, vai ficando cada dia mais seco. Muito seco vai ficando por aqui. E eu quero compartilhar com você isso. Me diz uma coisa, você se acha? Já ouviu esse termo, se achar? Já ouviu ou alguém falando assim, nossa, aquela pessoa se acha? Já ouviu? Já ouviu alguém falando assim? Ou você própria, se você for se analisar, você diria que você se acha? Entende o que significa isso? O que significa se achar? Olha, quando a gente fala assim, ou então alguma pessoa vem e comenta com você assim, nossa, aquela fulana ali se acha. Já ouviu? Tudo bem? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem está funcionando direitinho? Porque parece que tinha dado uma travada aqui. Tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas aqui. Olha, e aí? Você já viu alguém que se acha? Convive. Ah, agora a pergunta ainda é maior. Você convive com alguém que se acha? Aí, com seus amigos, seu círculo de relacionamentos, você convive com alguém que se acha? Como é que é aí? Me diz, é agradável conviver com essas pessoas? Olá, boa tarde, tudo bem? Responde aqui pra mim se o som tá bom e se a imagem tá boa, porque parece que tá dando umas travadas. Digita o coraçãozinho aí pra mim se a imagem tá boa, se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Olá, boa tarde. Então, é agradável conviver com alguma pessoa, com alguém que se acha? O som tá bom? Ah, obrigada, obrigada. É agradável
Você já teve alguma experiência de conviver com alguém assim? Bom, nós defendemos aqui que a mulher elegante por inteiro é essa mulher que deseja ser mais elegante por dentro e por fora. Ela não pode se achar. Concorda comigo? O que você acha a respeito disso? A mulher que deseja ser elegante por inteiro, ela não pode se achar. Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante, e eu estou aqui justamente para desenvolver esse projeto Mulheres Elegantes por Inteiro, por dentro, no coração e por fora, na imagem, no comportamento, na postura. É esse o nosso desejo, que todas nós possamos nos tornar cada dia mais mulheres elegantes por dentro e por fora. Esse é o nosso objetivo aqui. E tudo que nós fazemos aqui é com essa finalidade. Então me diz, olha, é agradável viver com alguém assim? Viver com alguém que se acha completamente? Mas aí eu te pergunto, o que significa se achar? Olha, o que significa se achar? Eu vou te dizer aqui. Significa ser convencido. Já viu uma pessoa convencida? Significa ser arrogante, presumido, metida. Já viu alguma pessoa metida? Pretensiosa, petulante, afetada, pedante, imodesto, presunçosa, orgulhosa, altiva. Já viu uma pessoa altiva? Soberba, snob. Já conviveu ou viu alguém snob? Snob e enfatuado. Tudo isso significa a pessoa que se acha. Ou seja, a pessoa que se acha, ela é o quê? É uma pessoa que não é humilde. Então, tudo isso que nós falamos aqui agora, que significa se achar, na verdade, é não ser humilde. Tudo isso. Você já conheceu alguém assim? Você tá me ouvindo bem? O som tá bom, a imagem tá boa. Digita o coraçãozinho aqui para mim, para eu saber se a imagem tá boa, o som tá bom. Então, tudo isso aqui significa não ser humilde. Boa tarde. É muito fácil, olha, presta atenção. É muito fácil, obrigada. É muito fácil nós considerarmos alguém assim. Ou seja, fulano de tal é snob. Fulano de tal é orgulhoso. Fulano de tal é petulante, soberbo. É muito fácil a gente fazer isso. Mas, agora vem a grande pergunta. Será que nós mesmas não somos assim? Será que nós mesmas não somos aquelas pessoas que se acham? Pelos mais variados motivos. Será que nós não somos? É isso que eu quero analisar aqui hoje. Porque nós defendemos que, se desejamos ser mais elegantes por dentro e por fora, nós precisamos ser humildes. Nós não podemos nos achar. Não podemos. Em hipótese alguma, em situação alguma, em momento algum. Você concorda com isso? Você concorda com isso? É real para você? Então veja, o que eu quero mostrar para vocês é que nós precisamos deixar que Cristo venha sobre nós e nos capacite a ser humildes, a sermos humildes. Nós precisamos. Porque você já tentou ser humilde? Me diga, você já tentou ser humilde? Aí, em algum momento você já de repente percebeu que você não estava sendo humilde, e aí você falou assim, não, eu preciso ser humilde nessa situação. E aí você tentou ser, mas você conseguiu êxito? Me diz.
Digita aqui, nós vamos conversar. Não quero só ficar falando sozinha, não. Digita aqui para mim, se em alguma situação você já passou e percebeu que não estava sendo humilde, e aí desejou e tentou ser humilde. Você conseguiu êxito? Como é que foi a sua experiência? Porque quando nós olhamos o nosso coração, nós analisamos, nós precisamos analisá-lo com a luz de Cristo. Uma coisa é nós analisarmos o nosso coração e a nossa mente, os nossos pensamentos, assim, à luz humana, segundo o nosso prisma. Às vezes, nós não conseguiremos enxergar de fato como o nosso coração está. Mas, se nós o analisarmos assim, com o prisma de Cristo, ele vai trazer luz. Ele vai trazer luz e vai mostrar aquilo que não está bom. E aí vai mostrar se de repente nós estamos ou não sendo como? Orgulhosas, presunçosas, soberbas, altivas. Nós precisamos analisar assim. Então veja, olha, lá em Romanos 12:3. No livro de Romanos, é o livro do Novo Testamento que o apóstolo Paulo escreveu para os romanos. Ele nos ensina, lá no capítulo 12, ele nos ensina assim, olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele fala assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Como é que você está pensando de você mesma? Como que você está pensando de você mesma? Ele está aqui nos ensinando que nós não devemos pensar de nós mesmas além do que convém. Ou seja, nós não podemos nos achar. Antes, olha o que ele fala. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, antes de nós nos acharmos, ele está falando assim, pelo contrário, olha, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, segundo o discernimento espiritual, segundo o discernimento da palavra de Deus, segundo aquilo que Deus já te mostrou. Então, pense com moderação. Olha o que ele está nos ensinando. E aí a minha pergunta para você é, você tem pensado a respeito de si mesma, além do que convém? Como é que está aí? Analisa. É esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui hoje é analisarmos como que nós estamos. Nós não queremos olhar para o lado e pensar, fulana de tal é petulante. Fulano de tal se acha. Não, hoje o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é nós olharmos para nós mesmas e começarmos a nos analisar como nós estamos pensando a respeito de nós mesmas. Como que você está pensando a respeito de si mesma? Olha, veja, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando assim, como que é que nós devemos pensar a respeito de nós mesmos. Ou seja, com moderação. Não nos achando, e não nos achando assim, não achando que nós somos superiores a ninguém, mas, ao contrário, conforme o que a Bíblia diz. É isso que nós precisamos fazer. Mas aí eu te pergunto, como é que você vai pensar corretamente a respeito de você, conforme o que a Bíblia diz, se você não lê a Bíblia, ou se você não estuda a Bíblia, ou se você não tem esse costume de estar ali meditando na Bíblia? Como? Por isso nós falamos aqui a respeito do combo. Tá lembrada qual é o combo? O combo é o que eu chamo de combo? Aqueles 4 hábitos matinais diários. Primeiro, ativar o corpo com exercício físico. Segundo, alimentar o corpo com alimentos saudáveis. Terceiro,
ter o momento secreto com Deus. Nesse momento secreto, o que você vai fazer? Nesse momento secreto, você vai ler e meditar na Bíblia. Você vai conhecer a palavra de Deus. Você vai buscar saber o que a Bíblia diz a respeito da sua condição. Quem é você para Deus? Então você vai conhecer, conforme o apóstolo Paulo está falando aqui, o que é quem nós somos para Deus. E aí nós vamos passar a pensar a respeito de nós conforme o que está escrito na Bíblia. Concorda? Dá um joinha para mim se você concorda. É assim que nós vamos fazer. Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer é estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, saber o que Deus fala a nosso respeito, para que consigamos pensar a nosso respeito conforme a palavra nos diz. Oh, excelente, Leila, tudo bem? Boa tarde. Pensarmos a nosso respeito conforme a palavra diz e com moderação, como ele está falando aqui. Então, nós não devemos nos sentir ou pensar a nosso respeito, nós não podemos nos sentir superiores. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Você sabe o que eu estou falando? Nós não podemos nos sentir superiores a ninguém. Em nenhum momento. Para e reflita como é que está a sua vida em relação a isso. Olha, por que não? Porque nós não podemos nos sentir superiores a ninguém porque temos mais condições financeiras? Então, pensa o seguinte, você vai se sentir superior a alguém porque você tem mais condição financeira? Você vai se sentir superior a alguém porque tem mais poder? Você vai se sentir superior a alguém porque é mais bonita? Porque tem um corpo melhor, mais escultural? Porque não está doente? Você vai se sentir superior a alguém porque você teve mais privilégios de fazer determinada coisa ou de viver determinada coisa? Não! Tudo isso é se achar. Então aqui eu ponho 3 pontinhos. Você vai se sentir superior a alguém porque Se em algum momento isso está acontecendo com você, olha, nós precisamos refletir. A todo momento, nós precisamos refletir como que nós estamos atuando. Como? Nós não devemos nos sentir superiores a ninguém em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Ou seja, nós não podemos nos achar, ficar com altivez em nenhum momento. Olha como é desafiador. Vocês estão me entendendo? Isso faz sentido para vocês? Como é que é? Olha, é interessante que lá no mesmo capítulo o apóstolo Paulo está nos ensinando, lá em Romanos 12, verso 16, ele continua a ensinar e ele fala assim, ó, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, ou seja, passa a viver humildemente. Não sejais sábios a vossos próprios olhos. Ou seja, você fica se achando ser sábio aos seus próprios olhos é ficar se achando, achar que é mais, que sabe mais, que é superior, que se acha. Ele está nos ensinando, olha, em lugar de serdes orgulhosos por qualquer motivo, nós precisamos inverter isso, se desejamos ser mulheres elegantes por dentro e por fora. Se alguém vem e te elogia, você não tem que ficar orgulhosa porque você, então, conquistou aquilo e você recebeu elogio. Não, é o contrário. Qual que deve ser a nossa postura? De humildade. Veja, eu não estou falando que nós devemos ser humilhadas. É diferente, não é isso. A posição humilde é saber verdadeiramente quem nós somos diante de Deus e reconhecermos a nossa condição.
E não ficarmos achando que nós somos qualquer coisa, que nós podemos qualquer coisa, e por causa das nossas forças nós conquistamos aquilo, e porque nós lutamos e conquistamos aquilo. Não, não é assim. Não é assim. Olha, nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos lembrar de algumas coisas. Veja, olha esse exemplo. Tem gente que a gente conversa com a pessoa e se você tem intimidade com ela, você até coloca, olha, você não está sendo legal nessa área, você tem aquela liberdade de conversar e tal. Quando uma pessoa recebe uma crítica, às vezes, ou uma consideração, a pessoa não aceita de jeito nenhum. A pessoa vira e fala assim, a pessoa fala, não, eu não concordo, eu não me enxergo assim, eu acho que eu não sou assim e tal. Só por essa fala da pessoa, você já percebe o quê? Um coração altivo. Entende? Quando você, na fala da pessoa, você já percebe. Ou na postura também. Às vezes, a postura da pessoa está mostrando claramente que ela não é humilde, ela se acha mesmo. Ela se acha mesmo. Então, assim, isso passa longe da elegância. Isso passa longe. Então, assim, às vezes você conversa com uma pessoa e ela vai querendo te mostrar que ela fez isso, que ela foi em tal lugar. A ostentação é também uma forma de altivez. É também uma forma de arrogância, de querer mostrar que é superior. Entende o que eu estou falando? Isso é muito profundo e transformador. Muito transformador mesmo. Mas aí vem a pergunta, por que nós não podemos nos achar? Dentro do que nós já conversamos até agora. Olá, boa tarde. Por que nós não podemos nos achar? Por que quando a gente fica achando que somos superiores, arrogantes, petulantes, às vezes essas palavras mais feias como petulância, aqueles sinônimos que nós demos no início. Petulância, arrogância, soberba, orgulhosa, presunçosa. Às vezes essas palavras, esses sinônimos de se achar não aparecem. Eles ficam camuflados. Mas na verdade, a pessoa está se achando, não está sendo humilde, e é tudo isso, só que não está usando nomes desse jeito. Mas as palavras dela revelam quem ela é. Um momento incrível de você perceber se você própria ou alguém ao seu redor é assim, se acha, é no momento da crítica. Se em algum momento aquela pessoa está recebendo uma crítica, observa como essa pessoa recebe a crítica. Ou, vamos virar para nós? Se em algum momento nós estamos recebendo uma crítica, como é que nós nos comportamos diante da crítica? Como? Como que você recebe uma crítica? Ali, naquele momento, é o momento que revela completamente se nós nos achamos ou não. E se desejamos ser elegantes por dentro e por fora, precisamos não nos achar. Não nos achar. Nós precisamos ser transformadas. Precisamos. Porque, na realidade, nós não somos nada. Você é alguma coisa? Fala pra mim. Você é alguma coisa? Você, se Deus não te der saúde, se Deus não estiver te dando o ar que você respira, se Deus não te abençoar, se Deus não derramar sobre você a graça dele diariamente, você vai conseguir fazer qualquer coisa? Me fala. Qual que é a diferença entre cada uma de nós? Nenhuma. Nós todas somos dependentes do nosso Deus. Se Ele não tiver misericórdia de nós, se Ele não nos alcançar com a graça e com o amor dEle, se Ele não nos capacitar a viver cada dia, se Ele não renovar sobre nós as misericórdias dEle, se Ele não derramar sobre nós o amor dEle, se Ele não nos der saúde, se Ele não nos der graça, se Ele não nos der
qualquer coisa por você mesma. Você vai ser alguma coisa? Eu não vou ser. Eu não conseguiria nada. Nada, nada, nada. Então, assim, não tem como e por que nós nos acharmos. Não tem. Você concorda comigo? Dá um joinha se você concorda comigo. Pode usar os comentários, eles estão liberados aqui para vocês participarem. Você concorda comigo? Então veja, olha só. O que os apóstolos Tiago e Pedro, eles nos dizem a respeito da soberba? Lá em Tiago 4, 6, no livro de Tiago, aqui no Novo Testamento, e em 1 Pedro 5,5, fala o seguinte: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste a todas as pessoas que se acham, mas dá graça aos humildes. Em primeiro lugar, nós precisamos ser humildes diante de Deus. E muitas vezes, a questão da humildade diante das pessoas, isso vai variar muito conforme o relacionamento e conforme o tipo de relacionamento que você vai ter. Mas você pode e deve demonstrar diante de todas as pessoas que você é humilde diante de Deus. Por quê? Ele resiste aos soberbos. Então, se porventura você está se achando, ou como o apóstolo Paulo escreveu, pensando de si mesma além do que convém, pare e pense. Pare e reflita. Jamais nós seremos elegantes por inteiro se formos assim, soberbas. E além de tudo, o Senhor Deus, ele abomina, aqui a palavra resiste aos soberbos. Então, dessa forma, é deselegantíssimo nos acharmos. Concorda? Faz sentido? Porque a começar de Deus, isso é abominação. Abominação. Olha só, lá em Provérbios, agora eu vou para o Velho Testamento, lá em Provérbios 11, 2, olha só o que ele nos ensina. Em me vindo a soberba, sobrevém a desonra. Ó, quando me vem a soberba, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Olha só. Você quer ser uma mulher sábia? Você quer ser uma mulher mais sábia, que edifica a sua casa? Passe longe da soberba. Não se ache. Não se ache em relação a ninguém, nem em relação ao seu esposo, nem em relação aos seus filhos, nem em relação a ninguém. Você quer ser uma mulher sábia? Seja humilde. Humilde começando diante de Deus. Olha só o segredo. Olha só. Provérbios 16, 18. Olha o que ele fala. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Quer um exemplo? Você já ouviu falar de Nabucodonosor? Conhece esse nome? Já ouviu falar esse nome? Nabucodonosor foi o rei da Babilônia. Quando Daniel ou Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônicos para Daniel e os amigos dele, quando eles foram levados cativos, lá tinha um rei chamado Nabucodonosor. Esse Nabucodonosor talvez seja o personagem da Bíblia inteira que mais se achou. Ele se achava, ele era extremamente orgulhoso, ele era extremamente, assim, presunçoso. E como a riqueza dele e a grandeza da Babilônia era, assim, enorme, a grandeza era enorme, aí que ele se achava mesmo. Nossa, ele se achava. Já ouviu falar? Já ouviu falar de Nabucodonosor? Olha só, quero mostrar para vocês aqui só um versículo do que ele falou. O que aconteceu? Nabucodonosor, boa tarde, tudo bem?
Nós estamos hoje conversando sobre o tema A mulher elegante por inteiro não se acha. Não se acha. A minha pergunta para você é, você se acha? Olha esse exemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o rei na época que Daniel estava lá, chegou lá. E aí, Daniel vira para ele, Daniel faz uma vê e fala para Nabucodonosor, olha o nome, Nabucodonosor. Fala para ele o seguinte, olha, rei, você vai virar um animal. Literalmente, porque ele era extremamente arrogante, extremamente soberbo. Ele se achava o tal mesmo. E aí, Deus cumpre a visão que Daniel teve. E aí fala aqui que ele passa a viver no campo como se fosse um animal. Quer ver o verso aqui? Olha só, ele fala assim, ó, aí cumpriu tudo que foi predito para ele. E no verso 32 de Daniel 4, olha que interessante que fala. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas, olha só, presta atenção, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ou seja, Deus estaria mostrando para Nabucodonosor quem manda, que ele não é nada, que ele só tinha tudo aquilo, todo aquele poderio, toda aquela grandeza, porque Deus estava o agraciando com aquilo. E aí fala aqui, ó, no verso 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, e até lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Esse talvez seja o maior exemplo de arrogância e de se achar aqui da palavra de Deus. Dentro do que eu pesquisei, se não me engano, esse é. E aí fala aqui no verso 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, aqui passaram-se os tempos, aqueles tempos que estavam preditos, aí ele está falando. Levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo Deus, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo rei é de geração em geração. Agora ele está reconhecendo quem é Deus, ele está se comportando humildemente, ele está reconhecendo que ele não era nada, ele está reconhecendo que tudo vinha de Deus, que ele não poderia se comportar superior a ninguém nem nada. Aí ele continua, todos os moradores da terra são por ele, por Deus, reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Não há ninguém. O Senhor Deus é absolutamente soberano, ele é absolutamente sobre todos, sobre tudo. Tão logo, ele continua, tão logo me tornou a vir o entendimento também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido ao meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinariamente grandeza. Olha o detalhe, ele não estava falando que eu consegui a grandeza. Não, ele está falando, olha a maneira que ele fala. A mim se me juntou extraordinária grandeza. Ele estava reconhecendo. E aí ele termina falando o seguinte, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, que significa glorifico, exalto, e glorifico ao Rei do céu. Olha o que aconteceu com ele. Porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba.
Ou seja, e aqui eu quero trazer a nossa memória, aqui ao nosso entendimento, um ponto muito importante. Quem anda na soberba, como Nabucodonosor acaba aqui essa fala dele, certamente por Deus vai ter alguma correção. Certamente. Então, nós não podemos nos achar. Se nós desejamos ser elegantes por dentro e por fora, não podemos nos achar, não podemos andar na soberba, não podemos nos achar superior ou arrogantes por qualquer motivo ou nenhum motivo. Entende? Não é verdade? Olha só, ele fala. Então ele termina aqui falando que o Senhor nosso Deus pode humilhar. Aí aqui é diferente de ser humilde, ó. Aí quando o Senhor vem e humilha, ele faz exatamente o que ele fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor foi humilhado por Deus porque ele não se tornou humilde diante de Deus antes. Olha só como é que é. Então, o Nabucodonosor está falando aqui, o Senhor Deus pode humilhar aos que andam na soberba, aos que se acham, aos que são petulantes, aos que acham que, na linguagem vulgar, na linguagem bem corriqueira, os que são os reis da cocada. Deus está vendo e Deus pode humilhar a todos esses. Deus pode fazer o que ele fez com Nabucodonosor a qualquer um que esteja aí se achando, até a cada uma de nós. Olha só. Então, ele fala lá em Provérbios 16, 18, vou repetir, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então veja, nós podemos ser elegantes, ter uma postura esguia, ter uma postura bem ereta, mas sermos completamente humildes. Ter uma postura esguia, andar com elegância, se portar com elegância nos mais variados lugares, não significa uma pessoa altiva. Não significa, porque de repente ela está andando com elegância, ela tem uma postura elegante, sabe se comportar, mas o coração dela é humilde diante de Deus, ela não se acha superior a ninguém, ela trata a todos com bondade, ela trata a todos com consideração, ela tem, ela olha a todos com ela olha a todos com compaixão. Entende o que é? Ó, aqui em Provérbios 29, 23, fala o seguinte: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Olha só. Então, ao mesmo tempo que Nabucodonosor estava falando que Deus pode humilhar aos que andam na soberba, ao mesmo tempo, aqui Salomão está falando em Provérbios que os humildes de espírito obterão honra. Quem que vai ser honrado? Os humildes. Então nós precisamos ter todo esse entendimento à nossa mente e ao nosso coração. E eu quero ainda, para a gente finalizar, trazer um texto lá de Marcos 4. Marcos, deixa eu abrir aqui. O 6. Agora eu perdi. Perdi o texto aqui que eu tinha anotado. É que Jesus está falando, o texto aqui, eu perdi se é 4, deixa eu ver aqui se eu acho. 4, não é 4, Marcos 3. Bom, deixa eu lembrar aqui.
Esse trecho de Marcos, que eu quero encerrar a nossa live com ele, é quando Jesus está falando assim, que é do coração que saem todas as coisas que contaminam. Esse texto está escrito em Lucas, em Marcos, em Mateus também está escrito. Só que eu perdi aqui, eu estava com o verso aqui bem anotado aqui, eu não estou enxergando. Mas Jesus fala o seguinte, olha, quando tudo que sai do coração é o que contamina. E lá, dentre as coisas que Jesus está falando, que são coisas que contaminam, está a soberba. Então ele está dizendo que do nosso coração procede a soberba. Então a soberba, ela não vem, muitas vezes, do que externo, não é. Então, dentre todas as coisas, por exemplo, Nabucodonosor, como é que ele se tornou soberbo desse jeito? Por que que ele era assim tão arrogante, tão presunçoso? Por que que ele se achava tanto? Porque, na verdade, ele tinha um coração soberbo. E até um pensamento, a Bíblia fala que tem pensamentos soberbos. Então veja, nós precisamos cuidar do coração, não tem jeito. Para não sermos soberbas, para não nos acharmos, para não nos considerarmos superiores a alguém, para não sermos arrogantes, petulantes, nós precisamos ter os nossos corações transformados. Por isso eu perguntei lá no início, você consegue decidir, falar assim, de hoje em diante, eu não vou me achar mais? Você consegue? Não, você pode tentar. Você pode tentar todos os dias. Fala assim, agora eu vou ser humilde. Você pode tentar todos os dias. Mas quando Jesus está falando aqui que as coisas que contaminam, as coisas que arruinam, são as coisas que vêm do coração, e aí ele cita várias coisas, inclusive a soberba, ele está dizendo, é o coração que precisa ser transformado, e você jamais vai conseguir transformar o seu próprio coração. Eu jamais vou ter um coração transformado por mim mesma, pelas minhas tentativas, pela minha força, por tentar mudar. Não, isso vem de Deus. É poder do Espírito Santo de Deus em nós, que transforma o nosso coração. Como? Ele usa o poder do Espírito habitando em nós, ele usa a palavra de Deus sobre nós, a graça de Deus vem sobre nós e nos capacita a termos um coração, nos capacita a andarmos diferentes. Por quê? Porque o nosso coração vai sendo transformado por Deus. Entende? Então veja, se você deseja ser uma mulher elegante por inteiro, se você deseja ser mais elegante por dentro e por fora, o primeiro passo que você deve fazer, orar, pedir a Deus que transforme o seu coração, conforme a palavra dele, pelo poder do Espírito Santo dele. Jamais seremos mulheres elegantes por inteiro se não tivermos um coração transformado. Então, quando a gente fala que a mulher elegante por inteiro, ela não se acha, é porque essa mulher, ela já está sendo transformada por Deus. Essa mulher já está tendo um coração transformado por Deus. Entende? Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter um coração transformado por Deus. Para quê? Para largarmos de ser soberbas e passarmos a ser humildes. Sem isso, elegantes por inteiro, jamais seremos. Jamais seremos. Então, é essa reflexão que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Reflita sobre isso. Como está o seu coração? O seu coração é um coração soberbo? Se é, aqui na palavra está falando, Deus resiste aos soberbos. Você se acha, por algum motivo, qualquer que seja, peça perdão a Deus, peça que Ele transforme o seu coração e faça de você uma pessoa humilde. Busque a palavra de Deus, para quê?
Vamos lembrar do nosso primeiro verso lá de Romanos? Romanos que nós lemos, Romanos 8, 3. Qual foi o primeiro verso que nós lemos hoje? Romanos 12, 3, que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele fala para nós não pensarmos de nós mesmos mais do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, conforme a palavra de Deus. Então, medite na palavra, leia a palavra, conheça a palavra de Deus, para que você pense a seu respeito com moderação, segundo o que está escrito ali. Amém? Vamos ser mulheres mais elegantes por dentro e por fora? Vamos ter um coração transformado por Deus a cada dia em mulheres que são humildes, que têm um coração humildes. Vamos? Deus te abençoe. Nós continuamos aqui juntas. Encaminhe essa live para todas as pessoas que você puder. Compartilhe e medite sobre isso. Amém? Excelente final de semana. Deus te abençoe.